Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí mais um podcast sobre os profetas nas plataformas de áudio e vídeo. E dessa vez, nosso profeta é Abacuque. Abacuque, um profeta muito legal, gente. Esse profeta é maravilhoso. Eu considero ele um profeta profundo nessa relação com Deus. Ele me representa. Eu Não posso que- dizer assim. Não que os outros não sejam, gente, veja bem. Mas é Sim. a forma como ele expressa a profecia, né? Eu acho que isso que é o que conta aqui. Mas não é só. Ele realmente é todo diferentão. Ele Por é isso diferentão. que eu digo que ele me representa. E a Com gente vai certeza. ver por que ele é considerado assim, então, todo diferentão, né? Com Mas, certeza. gente, antes da gente começar, você já pegou seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, porque você vai precisar. Pode ter certeza que hoje você vai ter bastante coisa para anotar. E Abacuque é um livro curtinho, né? Livro curtinho, mas cheio de pontudos, né, gente? A palavra de Deus, a gente... Ela é maravilhosa. O problema de muita gente com relação a esses livros curtinhos, como a gente viu, por exemplo, de Naum, né? E a gente vai ver um ainda mais curtinho, é que às vezes a gente despreza e não faz ideia, por exemplo, o Abacuque, quantas vezes ele é citado no Novo Testamento. Exatamente. Ele é um profeta daqueles que marca bastante trechos, aqueles trechos importantes, trechos que fazem diferença na questão da fé. Exatamente. Assim, como eu disse, ele me representa justamente pela forma como ele apresenta a sua profecia. E, gente, antes da gente entrar no assunto Abacuque, né, livro de Abacuque em si, eu gostaria de te pedir, você já se inscreveu no nosso canal? Isso é muito importante para ajudar a divulgar, inclusive, o canal para outras pessoas. Também deixe o seu like depois, né, de que você ouviu, gostou, tá na metade, não esquece, deixa o like ali e põe um comentário, uma pergunta e depois fala pra gente. Eu já declarei aqui, Abacuque me representa. As crises que esse homem passa são as crises que eu me vejo passando muitas vezes. Eu acho que assim, são crises que muita gente tem, né? A gente às vezes não percebe como na caminhada na nossa vida, a gente tem momentos de crises com relação à fé, com relação a Deus. Às vezes a gente não quer reconhecer, mas ficamos com dúvidas, né? A gente tem aquele temor, puxa, mas isso é certo? Ter esses pensamentos, ter essas dúvidas. E Abacuque, ele é tão transparente nessa questão, né? Ele é quase um salmista, né? Ele é quase um salmista. Ele é quase um salmista. Aliás, ele começa o livro dele com uma expressão que está num dos meus salmos favoritos, né? Enfim, mas vamos começar por Abacuque? Vamos lá, só mesmo? lembrando, eu tô com a NAA, tá, gente? Nova Almeida atualizada, a Daisy... eu estou com a NVT, na Bíblia de Spurgeon ainda. Muito né? bem. É legal a gente saber esses detalhes para a gente poder fazer o acompanhamento dos textos e comparar as traduções, porque ajuda bastante a compreensão, né? Mas vamos lá, primeira coisa, o que a gente pode falar desse profeta? O que a gente pode falar de Abacuque? Ele mesmo não gosta muito de falar de si, né? Pois é. Isso a gente pode falar, o cara é modesto. É, bastante modesto. Ele começa assim, essa é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. E o interessante é que a visão é um papo com Deus. Então, é uma visão assim que tem muito a ver com essa intimidade em oração. Por isso que eu falei assim que ele é profundo. Não é que os outros não sejam, novamente vou repetir isso. Mas esse momento de rasgar o coração, de falar, de não esconder nada com Deus. Ele parece que indignado, né? Parece? Não, ele está indignado, com certeza. Agora, gente, olha só. Com relação a Abacuque, como ele não fala muito de si próprio, então a gente tem que tirar algumas coisas do próprio livro, tá? E bem resumidamente, porque né, não vai dar para a gente falar muito além do que o próprio profeta fala, do que a arqueologia fala, do que os eruditos falam. Ele muito provavelmente era um contemporâneo de Jeremias, tá?
Porque ele está falando da invasão da Babilônia a Judá. Primeiro ele está falando dos pecados de Judá, daqui a pouco ele vai falar da invasão da Babilônia a Judá. Então a gente sabe que é nesse período da história ali, né? Sim. Muito provavelmente depois do reinado de Josias, depois que Josias morre, porque a gente já vai entrar aqui, as coisas que ele fala que ele está vendo entre o povo dele são assustadoras. Sim, embora ele não fala diretamente ao povo, ele não está se dirigindo ao povo, ele está vendo, mas ele está se reportando a Deus. Né? Isso é que é o legal do livro de Abacuque. Por isso que a gente está dizendo que ele é diferentão, gente. Em nenhum momento ele se refere ou ao povo dele ou a outros povos. Ele está se referindo a Deus. O livro de Abacuque é um livro de questionamento a Deus. Cara, como assim? Como ele ousa questionar a Deus? Mas a maneira bonita como vai desenvolvendo esse questionamento e a resposta de Deus e novas questões que ele levanta. Então tem todo um relacionamento muito explícito nesse livro. Por isso que a gente não pode dizer que ele é o único da Bíblia que questionou a Deus, porque o salmista fez isso, a Jó fez isso, só que era tanto o salmista quanto o Jó tinha mais um tom mais pessoal, porque isso está acontecendo comigo, isso é injusto. O Salmo 73, esse sim, ele se parece mais com o tom de Abacuque aqui, que é um salmo de Asaf, né? Esse parece mais o tom de Abacuque aqui, porque não é tão pessoal. Sim. Ele tá... É a circunstância. Exatamente. Ele está falando, puxa vida, por que está acontecendo tudo que eu estou vendo? Exatamente, as nações, então é uma coisa mais geral. E os questionamentos que ele tem são os questionamentos que a gente tem. Que a gente tem, eu digo assim, não é só um questionamento que a gente tem às vezes, né? Eu diria até que hoje nós estamos num momento no mundo, e a gente pode falar em particular aqui no nosso país, no Brasil, passando por questões que a gente diz assim, puxa, não vai acontecer nada. Esse cenário vai continuar por muito tempo, a justiça vai desaparecer, né? Então vamos começar? Deixa eu só, antes de começar, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive com vocês quando eu era bem novinha. Eu tinha 19 anos, estava fazendo faculdade de bacharelado em informática na Universidade Federal do Paraná e eu tinha aula de cálculo diferencial integral, né? Todo mundo que faz exatas sabe do que eu estou falando. Maravilhoso. É maravilhoso. E no primeiro semestre passei, tá? No segundo semestre eu estava melhor ainda, mas foi quando Deus me chamou para o ministério e eu tranquei a matrícula e meses mais tarde encontrei o meu professor quando eu estava a caminho da rodoviária. E esse professor, ele gostava muito de mim, porque, né, de uma aluna que precisou ir para a prova final no segundo semestre, eu já estava entre os primeiros alunos, sei lá, de repente iluminou o entendimento com cálculo. E foi interessante porque ele chegou, ele era baiano, né? Então, menina, sumiu, você, não te vejo mais, né? Aquele jeito todo simpático dele. E eu falei, professor, tranquei porque eu vou pro seminário. Ele, o que é esse negócio de seminário? Aí eu expliquei para ele. Ele falou, como você faz isso? Você tranca uma faculdade para ir para o seminário. Eu falei, professor, realmente é uma convicção de Deus. Aí ele começou, né, me fazer perguntas. Mas como você pode crer em Deus? Como você pode crer num Deus que deixa ter fome na África, seca no Nordeste brasileiro, inundações e não sei aonde? E ele foi questionando, eu com 19 anos, Jesus, socorro! Este homem é diferente. Apesar dele ser um rapaz novo, ele devia estar perto dos 30 e poucos anos, mas o cara era um gênio, né? Aí eu virei para ele e na hora me veio, né? Eu virei para ele e falei, professor, em cálculo a gente trabalha muito com o infinito, né? Dos números. Me explica o infinito. E aí ele começou, não tem muito como explicar. Eu falei, e o senhor quer que eu explique Deus?
Como que eu vou fazer isso? Deus é infinito, ele é eterno, ele nunca teve começo, isso já não cabe na sua cabeça e na minha. E nunca vai ter fim. Até aí a gente consegue entender, mas uma coisa que não tem começo, e depois a Bíblia fala que ele é bondoso e justo. E aí ele foi ficando meio assim, ele tá, eu vou pensar a respeito disso. Então foi uma experiência bem interessante, porque as perguntas dele eram essas perguntas de Abacuque. Daí Deus te deu sabedoria, você respondeu para ele, depois você saiu e ficou pensando, Deus, por que tem fome na África? Foi mais ou menos isso. Mas ao mesmo tempo, foi tão interessante porque, né, como eu falei, eu tinha 19 anos. E essa resposta eu não tinha pronta. A gente, tá? Nós somos antiguinha aqui. A gente não tinha internet e coisas assim. É para estar ouvindo youtubers e estar se munindo de argumentos o tempo inteiro. Não. Aí, o que aconteceu? Quando a gente terminou, eu tive vontade de, na rua, me inclinar e dizer, Deus, como o Senhor é sábio. Pegou uma menina de 19 anos que estava no começo da vida, não sabe nada de nada, e me deu uma resposta que eu nunca sabia. Nunca tinha pensado nisso. Aí eu vi que realmente Deus estava respondendo as perguntas daquele homem. Eu oro para que ele tenha chegado em algum momento ao conhecimento do Senhor como Senhor e Salvador até, né? Não só de reconhecer a existência. Mas vamos lá. Experiências de Salomão, vamos lá. Exatamente. Abacuque capítulo 1, ele começa falando, né, sobre até quando. Eu acho bonita essa expressão, porque ele declara que é uma sentença revelada por ele, mas ele começa dizendo assim, até quando? É por isso que a gente está brincando aqui, falando justamente disso, né? A gente, às vezes, talvez dá uma resposta, vamos dizer assim, de certa maneira simplista, né? A gente é reducionista, a gente está trazendo a coisa para uma coisa mais simples, porque é complexo mesmo. Abacuque está dizendo, Senhor, eu estou vendo tanta coisa complexa acontecendo, e minha pergunta é, isso aqui vai até aonde? Porque eu estou vendo que perdeu o freio. E ele está falando do próprio povo, né? Uhum. Ele está falando do próprio povo. E é interessante porque ele começa, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Uhum. Gente, como a gente tem medo de chegar assim diante de Deus, né? Agora, tem jeito de que... Eu sempre falei isso para os nossos alunos de seminário, tá, gente? Há formas e formas de questionar Deus. Quando você chega diante de Deus, como fala lá em Deuteronômio, com a mão levantada, todo irritado e achando que você soberbo, sabe mais do que Deus, e questionando Deus, ele não responde a esse tipo de pessoa. Mas quem chega com esse coração que Abacuque chegou, Senhor, eu estou te pedindo socorro, já tem tempo, e o Senhor não fala nada. Essa é uma grande diferença aqui dessa forma de se apresentar com questionamento. A gente tem que marcar isso. Isso mostra o caráter de Deus. Em outras palavras, né? Deus não tem medo de perguntas. Exatamente. Mas ele não responde àqueles que são altivos, aquelas pessoas que são soberbas, aquelas pessoas que querem dar de dedo. Ah, não, peraí, até... Se fosse, né, vamos dizer que o outro tom aqui, até quando o senhor vai fazer isso? Por que o senhor está fazendo isso? E é engraçado porque mesmo a gente conhece história de ateus muito famosos que se converteram porque eles chegaram com perguntas honestas. E foram... coração aberto. Exatamente, tiveram o coração aberto. C.S. Lewis, por exemplo, né? Ele era um ateu. Aqui no Brasil, Augusto Cury, ele também era. E resolveu investigar Jesus. Deixa eu ver esse negócio. Né? Aquele início de sem pretensão. Ok, se for, vamos conferir. Então ele não está querendo provar alguma coisa, ele está simplesmente sendo honesto, né? Nem provar, nem desprovar. Né? Eu vou provar que Deus não existe. Não, exato. Eu quero ver esse negócio aí. Se Deus existe, eu vou saber agora. Se ele não existe, vai ficar firmada a minha crença de que ele não existe. Exato. Só isso. E aqui Abacuque segue nesse formato, né? Ele vai, até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Ele está quase que, ao mesmo tempo que ele está questionando, a impressão que eu tenho aqui no texto é que ele está dizendo, olha, para mim está sendo muito pesado.
Eu estou assistindo uma situação, eu estou vendo uma circunstância sem solução. E se eu não suporto, quer dizer, está pesado demais para mim, eu te conheço. E o Senhor? Como é que o Senhor está vendo isso? É o silêncio de Deus, né, gente? Não tem, eu acho que não existe coisa mais angustiante do que Deus estar em silêncio diante da maldade. Porque a gente acha que ele tem que agir no nosso tempo, do nosso jeito, e não é. Então, ele continua com as perguntas, né, que você leu ali, mas ele também agora ele começa a dar uma descrição breve do cenário que cerca ele, né? Para qualquer lugar que eu olho, eu vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e, com isso, a justiça é corrompida. Ou seja, o que ele está dando, a descrição que ele está dizendo... Gente, vejam, você falar isso do Brasil, tá? Mas o Brasil não é um povo que foi chamado por Deus para ter aliança com ele. Sim, exatamente. Agora, nós estamos falando aqui do próprio povo de Deus. É como se, em vez de Israel, eu dissesse que eu estou vendo tudo isso dentro da igreja. Alguma coisa disso daqui, até dentro da igreja, a gente está vendo. Você me permite, aqui minha versão, ela fala da seguinte forma. A lei se afrouxa e depois, pulando aqui uma frase, ele diz, porque os ímpios cercam os justos. Então quer dizer que não só eles estão reduzindo o processo, que é um processo de defesa natural, né, de um povo, ou seja, são as leis, como eles também estão perseguindo. Então, você falou de igreja, eu achei interessante, porque realmente, quando a coisa vai perdendo a sua característica principal, principalmente falando de igreja ou falando de reino de Deus, a gente está falando de Deus estar no controle e as pessoas estarem seguindo o Senhor e gerando harmonia no meio dessa igreja, no meio desse povo, no meio dessa nação. Agora, o que está acontecendo? Não só há um descontrole, como uma desarmonia e uma perseguição. E é incrível, gente. Infelizmente, tantas vezes se fala, agora falando de igreja mesmo, né? Tantas vezes se fala no Novo Testamento, gente, de ter união. Isso não quer dizer que todo mundo vai pensar igual, todo mundo vai gostar da parede da igreja preta, outro não gosta da igreja preta. Exatamente. Essas coisas são secundárias e não devem nos separar. Agora, heresia é heresia. Sim. Pecado é pecado. E isso a gente não pode admitir. Exatamente. Né? O que está acontecendo aqui é que essa perseguição, ela já é para quem está fazendo o que é certo. Exatamente. Isso mesmo. Então, assim... parece que isso é uma característica bastante comum na história, né, do povo de Deus. Gente, vamos aqui. Por enquanto nós estamos falando de povo de Deus, tá? É claro que nós estamos falando de Judá, porque é onde ele morava. A gente pode fazer algumas comparações com aquilo que está acontecendo hoje, porque a gente tem que aplicar a palavra de Deus também ao nosso tempo, entendendo o tempo dela como o nosso tempo. Exatamente, eu diria assim que esse versículo 4 demonstra, se a gente fosse aplicar no nosso tempo, exatamente como aqui, que a maldade ela está escalando, né? Então você começa a afrouxar a lei, a justiça ela nunca se manifesta, os ímpios vão perseguindo os justos, aí ela é torcida, a justiça... Quer dizer, está piorando a situação a cada tempo que está passando, né? E isso tudo angustia muito Abacuque. Porque ele é o cara que está vendo essas coisas, ele é o cara... Olha, algumas pessoas, já que a gente antes estava falando a respeito dele, como o livro termina, né? Ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada com instrumentos de corda. Então, alguns até acham que ele poderia ser um levita. Não há prova, nós não estamos afirmando aqui Abacuque era um levita. Não tem características dele no livro, né? Exatamente, mas ele compôs uma música e disse
como que ela deveria ser tocada. Isso a gente vê muito nos Salmos. E quem compunha os Salmos eram levitas. Ele se expressa em oração quase todo o livro, né? E aí ele encerra com uma música, né? Exatamente. Que lindo, né? Que lindo. Eu gostaria de ter ouvido, porque a poesia de Abacuque 3, ela é maravilhosa. E eu gostaria de ter ouvido ela cantar. Quem sabe lá no céu, né? Sim. Enfim. Ou talvez lá não vai fazer sentido nenhum, porque já vai estar o mundo perfeito, Sim. né? Agora Deus responde fazendo ele observar outra coisa, né? Mudar o sentido do olhar. Ok. E ao mesmo tempo Deus responde, muda o sentido do olhar, mas põe mais dúvida ainda. Mais angústia. Ele fica, como assim, Deus? Ok, continua. Vamos lá. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra e vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Eu acho interessante da forma como Deus está respondendo, que parece uma promessa tão maravilhosa. É como quando a gente fala do céu, quando a gente fala da eternidade. Às vezes... né? Essa promessa aqui não parece céu, não. Não parece céu, né? Mas é uma coisa assim, vocês não vão acreditar, porque é uma mudança radical de cenário, né? Você sai de uma posição, de repente vocês... Não, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu não estou entendendo muito bem aonde você quer chegar, então continua aí, porque para mim o que Deus fala aqui me deixa igual o Abacuque ficou. Sim, vai lá, versículo 6. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Aqui, né, a gente for historicamente trabalhar, a gente vai ver que os caldeus, ou a Babilônia, eles estavam debaixo do poderio da Assíria. Então, a Síria era, como a gente já falou nos outros podcasts. Inclusive Judá, né? Isso. Era tributário. Exatamente. Então, quer dizer, era uma nação que já tinha dominado tudo e que ninguém esperava que houvesse uma mudança de cenário. E nós já vimos em podcasts anteriores de que há. Sim, né? Uma surpresa. E da maneira como for surpreendida a Síria, incrível, né? E a gente já falou isso no outro podcast. Mas... Veio de Naum, né? Exatamente. A gente deu detalhe de como que os babilônios se levantaram. E como a arqueologia comprovou isso depois das escavações, que mostrou detalhes. Você perdeu o podcast passado. Você vai ter que assistir. Vai ter que assistir esse podcast, né? Que é muito interessante. Aí a gente vê o seguinte, o que está acontecendo é que Abacuque, ele está ouvindo de Deus. Vocês vão ficar surpresos. Porque essa nação, ela é violenta, tanto quanto foi a Síria, de certa forma. A Síria foi um pouquinho, acho que pior, mas ela é terrível. Deus está dizendo, eles são pavorosos. Agora, quando fala assim que é uma promessa que maravilha, né? Quer dizer que parece que ninguém parou para pensar que isso uma vez fosse acontecer. Quando eu falei de céu aqui, entendi. Entendeu? Então, o céu aqui, a gente fala assim, eternidade, assim e tal, e não vai ver guerra, destruição, não vai ver morte, vai ver paz. Parece uma coisa tão distante da realidade. Antes disso chegar, tem guerras, né? Tem muita coisa. Destruições. Exatamente. Agora você falou uma coisa que é bom de lembrar, né? O Apocalipse, que parece às vezes também, né, fantasioso. Só que as profecias, elas são uma continuidade, né? Parece não. Os zombadores falam que o Apocalipse é fantasioso, porque são pessoas que zombam da palavra de Deus que falam dessa forma. Quem crê no Apocalipse pode não entender nada, né? Mas ele crê no Apocalipse. Não é fantasioso, mas é maravilhoso, né? É assustador. Então, é mais ou menos essa característica de que Deus está dizendo, vocês vão levar um susto. E Deus está dizendo que vai trazer essa nação não contra a Síria somente, ele vai trazer essa nação contra Judá. E agora, olha onde Deus fala que está a maior culpa da Babilônia, está no versículo 11. E fala assim... vou ler a segunda parte do versículo, tá? Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus a sua própria força. O que fala a tua no versículo 11? Final.
Tornaram-se culpados esses cujo Deus é a própria força. É a mesma coisa com outras palavras, né? Talvez você já tenha ouvido a passagem bíblica que eu vou te falar agora. Pelo menos se você já está há algum tempo na igreja, já deve ter ouvido, né? Mas lá em Jeremias 17:5 fala assim: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Esse versículo daqui é muito conhecido com outras palavras. Ele diz: maldito O homem que confia no homem e que faz do braço humano ou carnal, sei lá, a sua força. Uhum. É disso que Deus está falando aqui. Vejam, os dois são contemporâneos, Uhum. Jeremias e Abacuque. Então Deus está dizendo, o problema da Babilônia é a arrogância, é o orgulho. Eles confiam demais em si próprios, tá? E esse é o Deus deles. Agora, é engraçado esse versículo de Jeremias, que é bastante citado, maldito é o homem que confia no homem, mas é para falar assim, não confie em políticos, não confie em não sei o quê. Mas sabe que você é um ser humano também. Então não é para você confiar em você. A gente, não, maldito é o homem que confia no homem, mas na hora do vamos ver, é tudo eu faço, eu não confio em Deus. Sim. Não é que a gente não tem que fazer nada, desculpa te interromper, mas não é que a gente não tenha que fazer nada. Sim, Né? e também não é uma confiança, aliás, uma desconfiança contínua. Não, eu não confio em nada, eu não confio em ninguém. Na verdade a minha garantia, a minha segurança está no Senhor. Não está na força do homem, não está na habilidade humana, não está nem na palavra de alguém. Nem na sua própria. Nem na sua própria. É porque tem certas coisas, gente, que a gente menospreza. O ar que você respira, a inteligência que você tem, o emprego que você está. Tudo isso a gente acha que vai estar lá sempre. Mas basta você ficar doente. Olha o Covid aí para provar para gente, né? Basta você ficar doente, pegar fogo na sua casa ou na empresa onde você trabalha. Sim. Enfim, quanta coisa pode acontecer que muda a circunstância. E você está achando que está tudo... Né? Não, é o meu emprego, é o meu salário. É como se você, no teu controle, tudo vai dar certo. Isso, exatamente. Então, irmão, a verdade é, confie sempre em Deus. Mesmo que as circunstâncias mudam. E, aliás, quando se trata disso, o Abacuque é a melhor referência que há, né? Então nós vamos continuar falando. Que aí Deus respondeu isso daqui para ele, e aí eu fico imaginando ele colocando a mão na cabeça, mas Deus, agora, eu não estava entendendo antes o teu silêncio. Agora o senhor me vem com uma resposta dessa, eu não entendi. E fica mais confuso ainda, né? Ele diz assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? O que ele está dizendo, em outras palavras, é tipo... Tá, Deus, eu entendo, meu povo é mau, eu não aguento mais ver a violência, para acabar com a violência dele, o Senhor vai trazer um povo ainda mais violento. Pior, e parece um contraste, né? Puxa vida, como é que pode terminar com um problema trazendo uma pessoa que tem mais problema? Então, ele fica totalmente perdido aqui. Como é que funciona isso, né? Então, parece uma contradição. Aí ele, vamos lá, continue. Não, e é interessante porque... se o problema de Israel era violência, Deus vai discipliná-los por meio da violência. Sim. Ou seja, vocês ricos, vocês juízes injustos, vocês estão fazendo essas coisas, estão violentando as pessoas, essas discussões, essas coisas todas, vocês estão fazendo, acho que não vai acontecer com vocês. Vocês vão ter que sofrer isso na pele para aprender a não fazer mais. E aqui tem umas características que a gente aprende com relação à justiça, porque Deus é justo, né? É que a justiça, muitas vezes, ela aplica a sua correção de maneira irônica.
Você vê que Deus é irônico em muitos casos. A justiça, ela trata assim. Por quê? Justamente para que todos vejam que não podem fazer o que bem entender, usar o seu arbítrio e dizer assim, ninguém me para. Então, às vezes, com as mesmas coisas, com as mesmas armas, com a mesma maldade, eles vão pagar o preço para que eles percebam quanto eles foram maus. E você falou da questão do arbítrio, agora eu vou falar da questão da soberania de Deus. Porque a resposta que Deus deu inicialmente ali para Abacuque, que deixou ele confuso, eu vou usar um instrumento pouco provável. Né? Se Deus usasse um vulcão, se Deus usasse um terremoto, se Deus usasse um maremoto, se Deus usasse um tsunami, as pessoas, eu acho que Abacuque não ia ter dificuldade de entender, mas Deus, o Senhor está trazendo alguém pior do que nós para tratar de nós. Parece contraditório. Isso, ele não está questionando a soberania de Deus de fazer as coisas, ele só não está entendendo. É porque o caráter de Deus não é violento. Né? Exatamente, aí entra aquela história lá minha com o meu professor, né? Deus é soberano, ele faz as coisas do jeito que ele quer e muitas vezes, gente, a gente não vai entender. Eu não vou entender porque uma pessoa, vamos lá, um psicopata, vamos supor, vive tanto tempo enquanto uma pessoa justa, que serve a Deus e não sei o que, morre cedo. Eu não vou entender isso, gente, e eu não tenho. Aí entra a minha resposta para o meu professor lá, como é que eu vou explicar um Deus infinito? Ele não cabe dentro da minha cabeça finita. Veja que não é isso que Abacuque está questionando, mas ele, mesmo assim, gente, isso que é bonito de Deus. Como você falou, né? Ele não tem medo de ser perguntado. Não. Nem questionado. E aí Abacuque ele vai avançar dizendo assim, olha, o capítulo 2, versículo 1, eu vou ficar, quer dizer, eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Quer dizer que ele agora está num estado de alerta. Poxa vida, depois que eu vi tudo isso, né? Quando eu falei Deus não é violento, veja bem, não é que Deus não pese a mão dele. É que violência aqui no contexto está dizendo Deus, ele não é o Deus que promove esse tipo de ação. Né? É lógico que próprio Abacuque depois ele fala sobre o poder de Deus, que aparentemente fora de um contexto parece até uma coisa violenta. Mas não é isso que ele está tratando, a gente tem que diferenciar. Mas quando ele está usando os inimigos de Israel, que são violentos, e que ele está vendo uma contradição, aliás, no versículo 15, o inimigo pesca todos com anzol, né? Só a gente ter um pouco de noção como é que eles faziam, quando eles aprisionavam os seus inimigos. Eles colocavam como se fossem anzóis, argolas aqui no nariz, e puxavam as pessoas como puxa um boi. Tá? Então, além de dor, é humilhante. O rei Zedequias, ele foi feito isso, ele foi levado em cadeias, foi vazado os olhos e colocado, né? A argola, né? Para puxar ele, né? Então é uma forma muito humilhante e muito doloroso. Bastante dolorosa, né? Então mas Abacuque tem essa mesma atitude que nós de perplexidade. Uhum. Eu vou me colocar ali na minha torre de vigia, ou seja, eu vou ficar alerta, porque Deus vai me responder. Sim. Tem que ter uma resposta para isso, né? Isso, exatamente. Eu posso não entender, pode não, e a gente vai perceber a resposta que Deus dá para ele, como a atitude dele muda a partir do momento que Deus dá essa segunda resposta aqui, né? Uhum. Versículo 2. O Senhor me respondeu... 2:2, isso. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que se possa ser lida até por quem passa correndo. Interessante isso, né? Então, quer dizer, a importância do que vai ser respondido é tremendo. Porque assim, olha, não quero que ninguém diga que não percebeu, que não viu, que não soube. É quase como se Deus dissesse assim, escreve aí no outdoor. Isso, faça o outdoor. Faz o outdoor aí, escreve na tábua. Mas
escreve em tábua, Deus já tinha mandado para outros profetas também, né? Escreve a visão em tábuas. Ou seja, é uma coisa bem Marca a história. Exatamente. Isso. Mas aqui Deus fala, a letra tem que ser tão grande, cara, que quem está passando correndo vai conseguir ler, vai dar tempo de ler, de tão visível que ela vai estar. Né? Ou seja, é um documento, né? Porque nós estamos falando aqui, as tábuas naquela época você escrevia com uma documentação, né? Isso. É engraçado que quando a gente foi no museu, eu fui ver as tabuinhas, né? Eles chamam de tablet, né? Pensando hoje no tablet, né? Que a gente tem o tablet eletrônico, né? Só que a ideia é essa, registra. Então, são registros que ficaram para a história. Então, Deus está dizendo assim, quero que registre, mas que seja um registro de uma letra enorme, ou seja, aquilo tem que ficar muito dentro de todo o registro, muito patente. Então, e aí aqui fala que é uma visão de futuro. Ela descreve o fim. Vejam, aqui ainda não é o fim de tudo, não é o fim dos tempos que Abacuque está falando, tá? É o fim que vai ter desse enredo aqui. Enredo da perversidade de Judá, da punição de Deus sobre Judá usando os babilônios. Então Deus vai dizer, eu vou contar para você, Abacuque, como é que vai terminar a minha punição para Judá, o que eu vou fazer. Agora, ele que está na torre de espera, né, que está esperando a resposta de Deus, Deus fala no versículo 3, mesmo que pareça demorar, espere. Então, ou seja, isso com certeza vai vir, não tarda. Quando Deus fala assim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de comparação em que partes da palavra de Deus fala dessas coisas, né? Como é que Deus diz? Espere, aguarde. Ele falou justamente para os discípulos quando ele ia subir, não deu data para quando é que viria o Pentecoste, nem exatamente o que ia acontecer no Pentecoste, mas Jesus disse, fica lá em Jerusalém e aguarde, né? E da mesma maneira ele fala para a gente ficar alerta, e aí vem a parábola das virgens, assim, espera, então, fique alerta. Isso que você está falando, né, parafraseando aqui Abacuque, foi exatamente o que Pedro fez com essa passagem de Abacuque, quando ele diz, olha, não tarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns o digam, mas ela vai vir. E ele cita Abacuque. Ele cita esse versículo 3 aqui, né? Que Pedro está citando. Eu não lembro agora, gente, se é a primeira ou a segunda Pedro. Tá? Exatamente. Então, agora o versículo 4, que aqui começa uma coisa fenomenal. Vejam, gente, aqui é a fala de Deus, tá? Abacuque está lá na torre de vigia, não literalmente, né? A ideia é, eu vou me pôr em alerta, da mesma forma como um vigia tinha que ficar, né? Eu vou guardando a cidade, é o camarada que está ali na torre e passa a madrugada inteira sem saber quando vai acontecer. E não vou sair enquanto meu turno não terminar. E tem que ficar atento, né? O turno de Abacuque terminava quando? Quando Deus respondesse. E aqui chegou a resposta. No versículo 4, Deus diz, olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. De quem que Deus estava falando? Tanto dos babilônios, que ele já tinha dito ali, que o Deus deles era a força, quanto dos perversos de Israel. Exato. Então Deus está dizendo para Abacuque, olha para essas pessoas que confiam em si mesmos. Mas eu vou te dizer uma coisa, e aqui a NVT, eu acho que ela deu uma patinada na tradução. A tradução clássica aqui, ela faz diferença. Ela faz diferença... Porque na NVT fala, o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Na realidade, essa não parece a melhor tradução, porque dá até uma ideia de, tipo, meu comportamento é como se eu tivesse um mérito, eu vou viver pela minha fidelidade. Quando, na realidade, a melhor tradução é a que a tua fala. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, o começo do versículo 4 estava super legal na NVT. Estava bem explicado. Da mesma forma como o teu lá antes falava caldeus, o meu já fala Babilônia, já está traduzido, né?
Mas aqui a interpretação que foi dada não é a ideal. É isso mesmo, o justo viverá pela fé. E este versículo revolucionou a história. A história da humanidade, digamos assim, né? Porque a gente pensar que foi justamente essas palavras que Paulo usou, depois Martinho Lutero usou, quer dizer, que modificou todo vamos falar de geopolítica aí, né? Do planeta, porque o Ocidente, ele está marcado aqui por essa questão, né? Como é que foram o tempo das descobertas, a divisão dos países, a Europa como ficou dividida, e a perseguição dos cristãos, o descobrimento das Américas, o povo, as colônias americanas, enfim, é um monte de coisa, né? Então, o justo viverá pela fé marca aqui toda a humanidade, né? É um divisor de águas, quase. É exatamente o que Paulo fala em Romanos 1,17. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que desde o começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, e ele está citando Abacuque, o justo viverá pela fé. E aqui a NVT pôs pela fé e não pela fidelidade a Deus, como colocou aqui. São tradutores diferentes, tá, gente? Não é sempre o mesmo tradutor. Até porque o Novo Testamento é grego e o Antigo Testamento é hebraico. E a proposta, muitas vezes, da tradução mais popular é deixar mais simples a compreensão. Só que nesse caso aqui, não ficou tão rica a tradução, né? Ela perde algumas características. Porque fidelidade a Deus, quando eu falo fidelidade a Deus, eu penso no meu comportamento reto, justo, piedoso. Então eu penso em mim e não em Deus. Quando eu ponho o justo viverá pela fé em Deus, é bem diferente. Agora vejam, né, você estava falando que isso mudou. O Novo Testamento, ele se baseia nisso. Agora, sabe o que é interessante? O Talmud é um comentário rabínico do Antigo Testamento, que para o judeu é Bíblia, né? Que eles não creem no Novo Testamento. Mas sabe que o comentarista de Abacuque disse que esse versículo daqui, ele resume os 613 mandamentos da lei de Moisés. Ou seja, arrogante, perverso, não dura. Quem dura é quem vive pela fé em Deus. Por isso que Paulo, né, que era um fariseu, conhecedor, ele cita Abacuque também. Então é bem interessante mesmo. Agora, vejam, né, vai continuar aqui Deus falando a respeito de como as riquezas são traiçoeiras. E é interessante porque, como Deus tinha dito antes ali, não vai demorar muito tempo para isso, vai ter o tempo certo, tá? Ou seja, eu vou punir Judá, mas a punição de Judá vai acabar. É essa mensagem que Deus está trazendo. Não fica olhando para o arrogante, para os babilônios, achando que eles são indestrutíveis, que eles não vão acabar, que eles vão. Exerçam a fé de vocês em mim nessa palavra que eu estou dando. Exatamente. E uma hora vai chegar. E aí começa a usar isso, né? Isso. Agora Deus vai dizer assim, então se prepara, porque o aviso é este. Ai. Então, quer dizer, são 5 ais. 5 ais, ou seja, presta atenção, porque é assim que cai os arrogantes, né? São 5 alertas que a gente vai aprender aqui no texto de Abacuque. Pode ter mais, lógico. Mas aqui são, vamos dizer assim, é evidente que todo arrogante acaba sofrendo dessa forma, né? Então, primeiro... Você sabe que na minha versão também não fala ai, né? Não fala Fala que aflição espera vocês. Que aflição. Vamos lá. Então, aqui, versículo 6. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão... Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Então, olha como Deus está considerando essa questão aqui dessa atitude da Babilônia. O meu já está legal aqui, porque fala que os cativos da Babilônia que vão falar esse provérbio. Entendeu? Quer dizer, é a mesma coisa que a tua tá falando, só um pouquinho mais claro, né? Sim, é como se eles tivessem dito, né? Ou seja,
Aí daqueles que estão pegando o que não pertence a eles, né? E aí Deus diz, ó, os credores, que são todas essas nações que estão te financiando aí, Babilônia, né? De quem você já roubou os tesouros quando você invadiu e tudo mais, e que agora ainda tem que ficar pagando tributo para vocês, eles vão vir contra vocês, eles vão tomar providências. Isso está no versículo 7, tá? Que diz, na minha versão, de repente seus credores tomarão providências, eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. E foi exatamente o que aconteceu com a Babilônia, né? O finalzinho do versículo 7, na minha versão, diz, você, né, Babilônia, no caso, lhe servirá de despojo. Ou seja, inverteu, né? Antes eles pegavam o dinheiro como se fosse, né, um penhor ali, e agora virou um despojo, né? Ou seja, perderam o poder e vai entregar tudo de volta. Exatamente. Mas qual é o próximo ai, então? Versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas de madeira farão eco. Ou seja, tudo vai servir de testemunho do abuso deles, né? Exato. Parede de madeira, de pedra, ou seja, tudo está testemunhando. Tudo que eles tinham trazido das nações, né? E a maneira como eles estão trabalhando toda essa riqueza, né? Porque eles estão dizendo assim, olha, nós somos uma fortaleza tão poderosa e aqui ninguém alcança a gente, né? Então eu estou fazendo minha casa no ninho ali que está garantido, ninguém vai alcançar, o mal não chega lá naquele ninho e vai chegar de uma maneira tremenda. Aí no versículo 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamenta na iniquidade. No versículo 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, quer dizer, Deus vai dar uma resposta muito clara. Todo mundo vai saber o que está acontecendo, né? Ele está edificando, esse povo está edificando a cidade em cima de sangue, sobre vamos dizer assim, né? A ferramenta é a iniquidade. Deus, extorsão, saque, né? Tudo isso. E Deus vai dizer assim, a glória dele, a glória de Deus, vai encher a terra e como as águas cobrem o mar. Ou seja, todo mundo vai ver como Deus vai julgar a causa. Todo mundo vai perceber como é que Deus vai conduzir esse tipo de conduta. É um ai, né? Um ai para todos os povos que agem dessa maneira. No versículo 15... ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor e que embebeda para que lhe contemple a nudez. Ou seja, aquele camarada que faz o outro beber para tirar sarro, né? Para zombar. Ai desse cara, né? Como é que foi que a Babilônia caiu enquanto eles estavam no meio de uma festa, né? Todo mundo tomando vinho, todo mundo alegre já demais. E é isso que aconteceu. E a Babilônia tinha uma tradição realmente de ser altos consumidores de vinho. Sim, só que quem humilha vai ser humilhado, né? E eles ficaram indefesos. Sim. Vamos lá, versículo, desculpa, a gente tem que correr agora. Versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que estou coberto de ouro e de prata, mas o seu interior... eis que está coberto de ouro e prata, mas o seu interior não há fôlego algum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então esse ai aqui está falando assim, ó, de quem confia, né, em ídolos, né? Que, veja bem, deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor, gente. Aqui acho que é muito importante a gente parar e meditar. Porque quando a gente às vezes diz assim, gente, isso aqui é um ídolo, isso daqui, não, mas é uma representação. Isso aqui não é, a gente não está aqui se rendendo a uma imagem, se rendendo a uma figura, não, é só uma representação. Ok, mas entenda uma coisa, o que nós estamos falando aqui, o que Deus está falando aqui, é que quando você vamos dizer,
a tua fé é guiada por uma representação, ela não tem nada para ensinar. Deus precisa ensinar. A gente precisa, é lógico que nós temos que ter rituais, é lógico que nós temos que ter figuras, lembranças, todos os sinais, porque o povo do Antigo Testamento já deixava marcado as coisas. Até a liturgia de culto. Exatamente, tudo né? Isso então, levantar um altar de pedra, tudo já se fazia isso. A questão é que isso em si, ele comunica muito pouco. E é mais fácil quem fez estar se projetando naquilo que fez, e aquilo se torna, vamos lá, vazio no sentido que não está me ensinando, mas eu tenho que usar aquilo só como lembrança, mas buscando o Senhor, porque o Senhor, quando fala, quando ensina, quando ele está no santo templo, aí cale-se tudo, porque agora Deus está comunicando, Deus está falando. Então, olha, é concentração, presta atenção. Deus quer ensinar, Deus quer falar. E é assim que é conduta, viver pela fé é isso. E de uma certa forma calou todos os temores de Abacuque, né? A partir desse momento, dessa resposta de Deus, todos os temores de Abacuque foram calados, porque ele fez 2 perguntas, Deus respondeu satisfatoriamente, disse: eu estou vendo iniquidade, eu vou punir iniquidade e vai terminar a minha punição e eu vou trazer destruição sobre a minha própria vara, que no caso a vara dele era a Babilônia. E aí, quando Deus responde dessa forma, e já que o justo vive pela fé, a canção de Abacuque 3 é uma canção de fé. Ele parou o questionamento, né? E como eu falei, é para calar diante do Senhor, ele calou os temores de Abacuque, e Abacuque começa, e é bonito, né? Porque aqui ele está parecendo Jó, se antes ele parecia um salmista, aqui ele parece Jó, quando fala: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir. Fala assim, o profeta Abacuque entoou essa oração, está no capítulo 3, tá, gente? Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele vai dentro dessa poesia, que é uma música, né, que nós já falamos, o capítulo 3 é uma música, ele vai contando histórias de livramento de Deus, ele vai mencionando Deus atravessar os desertos vindo de Esdom, o santo vem do monte de Parã, não sei o quê. No versículo 8, ele está falando do Êxodo. Não foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e a tua aljava cheia de flecha e dividiste a terra com rios. Que coisa mais bonita, né? Sim. Então, ele está lembrando. Já que é para o justo viver pela fé, gente, a gente vive pela fé em Deus baseado na nossa própria experiência com Ele. E é isso que Abacuque está dizendo. Nós já experimentamos Deus, porque ele está falando como nação. Ele não está falando, como eu falei no começo, não é pessoal. Ele está falando do povo dele, agora ele está falando da experiência que o povo dele tinha tido com mas Deus. Que está fortalecendo ele, né? Claro! Então, o que ele está dizendo, em outras palavras aqui, está pedindo um avivamento, né? Baseado no que ele já viu que Deus faz. Então, ele está dizendo assim: aviva o teu povo dessa maneira, assim como eu estou vendo as coisas do passado e eu assim confio. Que fala tu ali? Ele diz no versículo 2, né? Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Ou seja, ele está dizendo: Deus, eu quero que o meu povo volte a lembrar desses feitos, né? Eu quero que o meu povo tenha fé e que possa caminhar pela fé para ver as circunstâncias se inverterem, mudarem, né? E ele segue, né, nesse cântico de vitória dele, e ele está entendendo, da mesma forma como Deus destruiu o forte faraó do Egito, ele tem o mesmo poder para destruir o forte Nabucodonosor da Babilônia, que não ia ser no reinado dele, né? Mas enfim, a forte Babilônia, ele tinha esse poder.
No versículo 14, ele fala: com tuas armas destruíste o líder dos que avançam como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Não era presa fácil, era Deus que estava entregando para disciplinar, né? E ele fala no versículo 16: estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Gente, isso parece com fé? Parece, irmãos, porque mesmo no meio de uma caminhada de fé, tem horas que você diz: Deus... Você treme, né? Meu joelho tá bambinho aqui, Senhor, me segura. E aí mas no próprio versículo 26 ele diz: esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Qual versículo? Versículo 16. 16, falou 26, né? Então, 16. Desculpa, eu falei... Ouvi isso, meu íntimo se comoveu, meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram. Então, o que você falou, né? Tá com o joelho batendo. Exatamente. Agora, do versículo 17 em diante, que é uma parte muito conhecida de Abacuque, gente, ele está descrevendo justamente o cenário que Deus tinha colocado ali. Esse povo, à frente dele vai destruição e atrás dele fica fogo. É terrível, né? Mas só para lembrar, o começo do capítulo, ele diz a oração do profeta sobre a forma de canto. Isso. Então é o desfecho do canto, né? Então ele trouxe no canto o pedido que ele faz a Deus: Senhor, faz o teu povo lembrar. Aí ele traz a lembrança daquilo que está edificando a fé dele, e agora ele vem encerrar de uma maneira linda esse canto, né? Ele diz: eu fiquei com medo mesmo, Deus, mas aqui ele mostra que esse medo já era coisa passada. Leia na tua versão, Fábio, do 17 ao 19, porque é mais bonito. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. E terminou com essa declaração de fé. Pode vir Babilônio, derrubar, devastar os nossos campos, matar o nosso gado, levar o nosso gado, roubar o nosso estoque, os nossos armazéns. Eles podem fazer o que for. Eu vou confiar. É isso que o justo viverá pela fé. Eu lembro daquele hino, né? Para contar as bênçãos. Eu já lembro de outro, que é mais literal aqui. Sim, tem aquele que fala desse cântico, né? Mas eu pensando assim, puxa vida, quando a gente conta e relembra o que Deus fez, vem sobre nós justamente o Espírito dizendo assim: tá vendo? Continue confiando, eu tenho coisas ainda para você, eu não te abandonei nesse caminho, nesse trajeto. O que passa pela minha mente me influenciou muito durante a minha adolescência, né? Eu não vou cantar, tá, gente? Senão vocês vão desligar o que vocês estiverem ouvindo aí. Todo mundo vai sair correndo. Mas ele diz: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. E aí ele fala: não olho circunstâncias, não. Já lembrou aí, irmão? Os irmãos mais velhos vão lembrar disso daí. Cântico, né? Mas é isso, irmão. O justo viverá pela sua fé. A gente pode não entender os caminhos de Deus, a gente pode não entender como o Senhor faz as coisas na soberania, a gente pode não entender até o silêncio de Deus, aparente silêncio, né? Até a forma como ele vai tratar a situação. Exato. A gente pode não entender, mas aqui ele provou, ele é bom e o propósito dele é perfeito. Viver pela fé não quer dizer literalmente eu entendo tudo. Quer dizer, eu confio em Deus acima de tudo. O desfecho de Deus sempre vai ser o melhor. Exatamente. É isso aí. Já curtiu o vídeo? Então,
né? Aí lá no Spotify também, você já colocou a sua pergunta, o seu comentário, porque você pode fazer isso lá também. Comenta aqui no nosso vídeo. O que você acha dessas coisas? Você já passou por momentos assim que você questionava a Deus? Lembrou de algum outro cântico que Deus te trouxe à memória quando a gente cantava aquilo que Abacuque escreveu? Cantava não, falava. Falava, né? Muito bem. Então, gente, encerramos aqui mais um episódio, né? Mais um podcast. E a gente vai trazer daqui a 2 semanas mais um novo, né? Então, contamos com você. Estamos chegando, falta pouco. Falta concluindo 4, já, né? Os 4. profetas, eu não gosto muito dessa expressão, mas, né? Os profetas menores, né? Olha, já seguimos 8 juntos, gente. Muito bom. 8? 7? Não, 7. Esse é o 7º, né? Então tá bom. E quem não assistiu os outros, então é a oportunidade de dar uma olhada no nosso canal e você vai encontrar lá todos os podcasts, tá bom? Sim. É isso aí. Um abraço, Deus abençoe. Continue estudando a palavra do Senhor e que Deus te dê muita sabedoria enquanto você se prepara lendo as Escrituras. E reforce a sua fé aí, irmão. Firme. Amém. Tchau, tchau.